Luzia, eu sou do site Pedagogia para Concurseiros e essa é a nossa primeira aula do nosso Espaço Prêmio. Essa aula, além de ser disponibilizada integralmente no Espaço Prêmio, ela também terá a primeira parte disponibilizada no YouTube para o pessoal que está estudando para o concurso poder ver qual é a nossa metodologia ou para verificar se utiliza ou não utiliza alguma das técnicas que nós vamos mostrar por aqui. Nosso tema de hoje é a organização da educação brasileira, mas antes de começar o tema eu quero falar de 3 assuntos com você. É importante que você saiba e tenha em mente essas informações, porque elas poderão mudar a forma como você enxerga os seus estudos hoje. Então vamos começar a falar sobre esses pontos. O primeiro ponto eu vou começar citando o Josenildo, que na primeira semana foi muito assertivo ao dizer que você precisa saber os aspectos gerais, porque é isso mesmo. Então, quando nós estamos na universidade, quando vamos entregar um tema, o professor vai exigir de você o conhecimento, várias informações, a utilização de pelo menos uns 3 autores sobre o assunto para fundamentar. Mas quando nós vamos lidar com concursos públicos, a dinâmica ela deve ser totalmente inversa. Você tem que lembrar que a banca ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Eles vão tentar saber se você conhece as principais características de cada tema e também quantos temas você é capaz de estudar para a prova. Segundo ponto, é bem comum você ouvir as pessoas falando que você precisa estudar com resumos, com livros. Você pode perceber durante a primeira semana de estudos pedagógicos que a maioria dos pedagogos relataram que não encontraram material específico e acabaram eles mesmos produzindo seus materiais. Isso é uma prática bem comum entre os pedagogos mais experientes que testam vários materiais e em algum momento percebem que eles não são suficientes. Então não há outra alternativa a não ser construir o seu próprio guia. Mas você vai me perguntar, não vou utilizar em nenhum momento livros ou resumos? Sim, você vai. Só que a utilização de livros e resumos, ele faz parte apenas de um momento, que é um momento de pesquisa. Quando você precisa de uma informação, você vai lá, encontra informação, seleciona e agrega ao seu material. Com essa construção do seu material, com essa construção da sua ficha de resumo, é que você vai para a prova. Mas se isso ainda está um pouco abstrato para você, nós vamos tirar essa dúvida durante essa aula. Ponto número 3. Einstein tem uma frase que diz assim: se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu muito bem o que tem a dizer. Eu também já ouvi sobre Einstein a frase ser dita: se você não consegue explicar algo para uma criança de 6 anos, é porque você não entendeu bem. Por que eu te falei essa frase do Einstein? Porque as informações, quando você vai organizá-las para o concurso, ela tem que ser assim, ela tem que ser rápida, ela tem que ser otimizada e ela tem que ter os conceitos chaves que te remeta à informação completa. Na semana do concurso, a semana que antecede o concurso é uma semana muito corrida, você tem que rever o conteúdo, você quer verificar, ter certeza que você não esqueceu nenhum ponto e não dá para você pegar um caderno de 10 matérias e começar a ler para rever tudo que você estudou. É por isso que o seu material principal, que nós chamaremos eles de ficha resumo, e já entregaremos para você uma a cada aula com os conceitos chaves. É claro que você poderá adicionar outras informações porque elas podem aparecer tanto de conteúdo, ou então porque você não havia visto ela anteriormente, ou mesmo porque a sua banca cobra um item a mais. Mas a princípio é importante que você tente manter essas informações bem enxutas para ganhar tempo durante a sua preparação. Eu não corro o risco de chegar na prova e não saber esse conteúdo. Você pode ficar tranquilo quanto a isso, porque se você já utiliza essas técnicas, já fez bastante questões da banca e entendeu o estilo, você vai estar mais preparado para a hora da prova e você vai saber quais são os pontos principais que ela vai cobrar de você. Nas aulas mensais que nós teremos, nós começaremos a direcionar cada um para a sua banca. Então você vai receber o conteúdo inicial e vamos direcioná-lo. Por isso que lá na primeira semana de estudos pedagógicos, a sua primeira tarefa era definir o seu objetivo. Ela tinha alguma função e a função você vai começar a utilizar ela agora. Mas vamos parar de falar e vamos ver agora o conteúdo. Vamos iniciar então o tema organização da educação brasileira. Ele é um tema bem simples, mas eu vou te explicar o motivo dessa escolha. Nós começamos por esse tema justamente porque é a nossa metodologia. Nós vamos começar sempre dos temas amplos indo para os específicos. Então, em relação à educação escolar, nós vamos começar das leis da educação, dos aspectos gerais da educação, até chegar nos aspectos mais didáticos, mais de sala de aula. Os temas serão tratados dessa forma porque eles são mais lógicos de estudar assim. Ficará muito mais fácil para você compreender o tema e entender como cada um está interligado.
Além disso, é importante essa forma de construção, porque as provas hoje em dia elas podem cobrar até 3 assuntos interligados em uma questão. Se você aprender eles de forma isoladas, como se cada ponto fosse uma informação completamente desligada da outra, isso irá te prejudicar muito na hora de resolver as questões. Outro aspecto importante que nós trataremos no curso é utilizar a LDB como fundamento principal. Você deve estar perguntando como assim? Todo tema que nós trataremos, nós utilizaremos também a LDB para verificar como ela aborda aquele assunto. Prioritariamente, nós trataremos o assunto de acordo com a LDB. Esse enfoque é dado por 2 motivos. O primeiro motivo é, se uma banca fizer qualquer alternativa diferente da LDB, você terá o recurso mais fácil da sua vida. É só você entrar com a LDB, dizer que você estudou pela LDB e mostrar o artigo. O segundo aspecto é que em nossa metodologia você não vai estudar a LDB isolada lá no final. Todos os temas nós vamos relacionar com a LDB. Cada tema nós verificamos o conceitual e se ela é abordada na LDB e qual forma ela é abordada na LDB. Então você verá que trabalhando dessa forma, chegando ao tema LDB, que será lá um dos últimos temas, você já terá uma compreensão muito grande do assunto e de uma forma muito mais lógica do que ficar lendo e relendo um documento até decorar os incisos. Primeira questão que cai na prova com muita frequência. Ele quer saber se você sabe quais são os níveis da educação. Segundo ponto, se você sabe o que são etapas da educação básica. Terceiro ponto, você sabe o que são modalidades da educação básica. Quarto ponto, você sabe qual é a carga horária da educação básica. E quinto e último ponto, você sabe quais são as atribuições dos municípios, dos estados e da União quando o assunto é educação? Vamos começar falando sobre os níveis da educação. E é claro que eu vou te dar um exemplo para ficar muito mais fácil. Imagine que você acaba de entrar em um órgão da educação e eles pedem para você organizar os documentos que tem lá, os documentos disponíveis. E mais, eles informam que existe um armário de 2 níveis e você precisa organizar esses documentos nesse armário. Então você começa a organização colocando todos os documentos da educação básica no primeiro nível e colocando todos os documentos da educação superior no segundo nível. Perceba que apesar de você ter organizado os documentos em 2 níveis, isso não te impede de dentro de cada nível fazer novas organizações. Essas novas organizações, elas serão as etapas e as modalidades, mas nesse momento você só precisa lembrar que a educação ela é organizada de forma similar a um armário, que no primeiro nível tem a educação básica e no segundo nível tem a educação superior. As provas gostam também de cobrar bastante sobre a organização da educação básica. É claro que isso pode variar bastante. Por exemplo, se você for fazer uma prova para uma universidade ou para um instituto federal, a tendência é que sejam cobradas mais questões de educação superior. No geral, as questões elas abordam o maior número de questões sobre a educação básica. E sobre a educação básica, ela vai pedir de você basicamente 3 informações. A educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Eu te garanto que essa frase já te ajuda a resolver pelo menos 60% das questões sobre esse tema. A educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Mas para ficar mais fácil, vamos dar um exemplo. Quero que você imagine agora uma criança, um vizinho, um sobrinho que esteja próximo a você. Essa criança ela vai entrar aos 4 anos na educação infantil, obrigatoriamente. Após a educação infantil, ela vai para o ensino fundamental 1, depois ela vai para o ensino fundamental 2 e por fim ela vai finalizar a educação básica no ensino médio. Bom, essa é a primeira parte, então as primeiras observações que eu tenho, nós vamos para algumas questões para a gente testar se tudo que eu acabei de falar faz sentido. Mas antes de começar a aula, quero que você perceba que eu já deixei uma ficha resumo pronta para você, com as frases-chave, que é a informação que você vai precisar para resolver essas questões, e também os artigos da LDB, onde você encontra todas as informações que foram utilizadas para essa aula. Você vai perceber que eu não vou utilizar o momento de resolução de questões para falar de conteúdo, porque dessa forma você terá consciência exatamente do que você sabe e do que será necessário para a hora da prova. Nós vamos treinar aqui a técnica de resolução de questões, que é uma informação muito importante que você precisa levar para a hora da prova. Tão importante quanto saber o conteúdo é saber resolver as questões. Agora que nós já vimos todas as explicações, vou começar a leitura das questões. A primeira questão é uma questão de Betim, Minas Gerais, de 2015.
A questão diz, conforme a legislação educacional em vigor, a Lei 9.394, ou seja, a LDB, a educação escolar compõe-se de, neste enunciado, a palavra que nós temos que circular é a palavra educação escolar. Só por essa palavra, nós também já temos como tirar outras informações. Normalmente, quando a questão já informa a educação escolar, ela vai solicitar de você a compreensão dos níveis e, às vezes, dos níveis e das etapas. Como nós já sabemos que os níveis da educação são educação básica e educação superior. E também já sabemos as etapas da educação, ou seja, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Qualquer alternativa que tenha uma informação diferente disso, nós vamos retirar porque ela foi colocada ali para que você se distraia e marque a alternativa incorreta. Então agora nós vamos fazer essa análise pensando sempre no momento da prova. Então nós vamos retirar o máximo de informações e parar para analisar somente o essencial. Vamos lá? Alternativa A. A alternativa A, ela começa falando educação básica, correto. Nós sabemos que é um nível da educação. Educação profissional, nesse momento nós não vamos analisar o que é educação profissional. Nós vamos apenas ganhar tempo na questão e retirar o que foi colocado ali para ser uma distração. Então, a alternativa A, ela está incorreta. Vamos retirar a informação. A alternativa B, educação básica formada pelo ensino fundamental e médio e educação superior. Perceba que essa questão ela inicia de forma correta, ela fala de um nível, mas na hora que ela vai começar a te dar as informações sobre as etapas da educação, ela deixa a etapa da educação infantil fora. Em concursos, quando falta informação, a questão é considerada incompleta e questão incompleta é errada, por isso essa alternativa também nós vamos retirá-la. A alternativa C, ela já começa falando em educação de jovens e adultos, então também nós já vamos excluir ela. A alternativa D, que será a nossa resposta correta, ela disse aquela frase que você deve memorizar a partir de hoje. A educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ponto e vírgula, e ensino superior. Ou seja, a alternativa falou sobre os dois níveis e ainda te explicou quais são as etapas da educação. Vamos para a questão 2. Questão número 2 é uma questão de Marilândia, no Espírito Santo, a prova de 2016, é desse ano. A questão diz, o sistema educacional brasileiro possui uma organização através de vários cursos como o ensino superior, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e ensino médio. A educação básica se conclui com qual ensino? Essa é uma questão bem típica que é colocada nas provas para confundir. Perceba que ela coloca uma introdução imensa e a única informação que ela quer é o último parágrafo. Ela quer saber a educação básica se conclui com qual ensino? Você já sabe porque você já memorizou. A educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Com 4 anos, a criança vai entrar na educação infantil, vai percorrer o ensino fundamental e vai concluir no ensino médio. Essa questão é bem fácil, nós não precisamos de distrações, é a alternativa A.